pública, já estamos pública agora no Facebook. Então, estamos ao vivo em ambas as salas. O pessoal que está chegando aqui no Facebook vão chegar, o pessoal que já está aqui na sala do Instagram, sejam todos bem-vindos. Seguindo a sequência da live Outubro Rosa, que toda segunda-feira a gente traz um profissional da área da saúde para compartilhar conosco orientações, informações preciosas para as mulheres e para quem está nos seguindo até para ajudar as suas mulheres, a sua rede feminina. Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Ana Carolina Castro, ela é médica radiologista na Santa Casa, ali no Hospital Santa Rita, e ela vai conversar um pouquinho conosco a respeito dos exames, da mamografia, da ecografia, da ressonância mamária, ela faz biópsia, então é uma médica assim, muito apropriada para a gente falar a respeito dos exames que todas nós precisamos fazer. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Muito obrigada, Fernanda, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar com essas mulheres e com os homens também, né, com quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre os exames de imagem das mamas, né, que esse mês é um mês muito importante, que a gente relembra a importância de realizar a mamografia, né, e ir no ginecologista, no mastologista, para fazer a revisão anual. Perfeito. E falando um pouquinho assim, a gente conversou na semana passada com a doutora Bianca, né, mastologista, a respeito da importância de se conhecer, de se verificar qualquer carocinho, inclusive os homens, que para mim foi uma surpresa, né? A respeito de câncer na mama masculino, eu digo, nossa, eu não sabia, desconhecia. E aí ela falando desses cuidados e a necessidade de fazer os exames e frequentar o médico regularmente. Então, a gente abordou esse enfoque. Então, assim, ó, a mamografia, esses exames, eles são adequados e recomendados a partir de que idade para as mulheres? Assim, a gente divide, né, a população na população que tem o risco normal e a população que tem o risco aumentado. A população que tem o risco normal, assim, em poucas palavras, é dizer que as pacientes que não têm familiares de primeiro grau, como mãe, irmã e filha com histórico de câncer de mama, ou que não apresentam mutações genéticas, que é a grande maioria da população, a gente preconiza realizar, então, a mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Tá? Isso é a nossa, do Colégio Brasileiro, é a recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia, junto com a Sociedade dos Mastologistas e dos Ginecologistas. Mas pelo SUS, pelas recomendações do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, a recomendação deles é realizar a partir dos 50 até os 69 anos. Mas isso, já como é o governo federal, né, que subsidia esses exames, é menor, é pela OMS que eles definiram esse intervalo de idade. Mas se os pacientes têm a possibilidade de realizar antes, e especialmente se eles tiverem algum sintoma, né, é importante a gente começar antes. Então, o que a gente preconiza é a partir dos 40 anos, anualmente, até os 74 anos. E aí, sim, a partir dessa idade, se o paciente tem uma expectativa de vida de maior do que 7 a 8 anos, pode continuar realizando anualmente, enquanto ele tiver saúde, né, para depois realizar o diagnóstico e, posteriormente, o tratamento. Então, isso se faz inicialmente com a mamografia, mas a mamografia não é o único método, né, de rastreamento, de detecção do câncer de mama. Por que ela não é o único método? Porque ela não consegue detectar todos os cânceres de mama. Então, isso ocorre porque a nossa mama, né, ela é constituída de tecido mamário e de gordura. Quanto mais tecido mamário a gente chama de mamas densas. Significa que a mama tem uma quantidade de tecido mamário superior a 50% da constituição da mama inteira. Então, isso faz com que a mamografia não tenha uma capacidade de detecção tão grande. Então, por isso que foram desenvolvidos outros métodos para conseguir suprir essa deficiência da mamografia. E o método mais utilizado dentre esses é a ecografia, que também é conhecida como ultrassonografia mamária. Além disso, só a ultrassonografia também, infelizmente, somada com a mamografia, não é o suficiente para detecção.
Em alguns casos, então, existem outros métodos que estão sendo desenvolvidos ou que já foram desenvolvidos, que são bem aceitos, mas cada um tem um porém, vamos dizer assim. A tomossíntese mamária é um exame excelente que aumenta a capacidade da detecção do câncer de mama. O que é a tomossíntese mamária? É um exame que é realizado no mesmo aparelho que a gente faz a mamografia. Só que, em vez de adquirir só 4 imagens das duas mamas, são adquiridas em torno de 160 imagens. Então, é um equipamento que detecta, ele fica com a mama, enquanto a gente faz a mamografia, para quem não sabe, quando a gente vai fazer a mamografia, a gente, em geral, realiza 2 incidências de cada mama. Uma com a mama comprimida nesse sentido e a outra como se fosse um perfil. Tá? Só que não é bem um perfil reto, é obliquado. E quando a gente vai realizar a tomossíntese, a mama fica comprimida, e enquanto a mama está comprimida, são realizadas, em vez de uma imagem, 50 imagens, de acordo com a espessura da mama. Pessoas que têm a mama maior são mais imagens, pessoas que têm a mama menor são menos imagens. Então, isso vai fazer também com que a gente tenha mais, uma capacidade maior de detecção. Só que aí a primeira pergunta vai ser, mas não dá muita radiação? Dá vários raios, porém com uma dose muito baixa. E a soma desses raios, desses 200 raios, é equivalente a uma foto da mamografia. Na verdade, toda a mamografia completa. Então, se equivale em relação à radiação. Entretanto, esse exame é um exame mais caro, né? Os convênios nem sempre, acho que a maioria deles ainda não paga, é um exame que custa pelo menos o dobro do valor de uma mamografia. Então, tem algumas indicações específicas. E tem um outro exame, que é a ressonância magnética mamária, que se faz em pacientes que têm em geral, mais risco de desenvolver câncer de mama, que são os pacientes que têm alguma mutação genética ou uma história familiar bem importante, pacientes que têm outras lesões, que depois, se tiver um tempinho, eu posso explicar, que é o carcinoma oculto, que é quando a gente detecta um câncer não através da lesão em si, mas através de uma lesão já na região axilar. Então, a ressonância é o melhor exame para tentar procurar onde é que está esse câncer que não aparece nem na mamografia, nem na ecografia mamária. E a ressonância, então, é um excelente método, tem uma sensibilidade super alta, chegando quase a 100% de detecção, porém ela é um exame muito caro, é um exame que pacientes que têm claustrofobia não suportam, tem que ser feito com anestesia geral, e é um exame mais demorado e que vai o uso do contraste. Então, basicamente, são esses os métodos que a gente utiliza para fazer o diagnóstico do câncer de mama. E a senhora falou em mais de uma oportunidade a questão do histórico familiar. Para histórico familiar, assim, é considerado só parentes direto, primeiro grau, que tenham tido câncer de mama ou qualquer tipo de câncer? É mais importante o câncer de mama e o câncer de ovário, tá? Mas aí depende do grau, como eu falei, do grau de parentesco. Então, isso aí não é bem a minha área, tá? Mas eu acredito que o ginecologista, ele tem uma conta matemática que é feita utilizando alguns modelos que se consegue estratificar e ter uma ideia de qual é o risco que aquela paciente tem durante a vida. Então, baseado nesse risco que o ginecologista ou o mastologista vai dizer quais são os exames que essa paciente tem que fazer ao longo da vida dela, e a partir de que idade. Porque se a paciente tem um histórico familiar muito forte, ao invés de começar a fazer com 40 anos, ela tem que começar a fazer com 30 anos. A mamografia anual, a ecografia e a ressonância magnética com contraste. Perfeito. Nunca antes dos 30 anos, não se preconiza não se realizar a mamografia antes dos 30 anos, porque a mama das pacientes jovens é mais densa, isso faz com que elas tenham mais risco de desenvolver câncer de mama, e ao mesmo tempo a mama densa, ela é mais sensível à radiação. E quando a mama é muito densa, a mamografia não tem um valor tão importante, porque a gente não consegue definir tão bem as lesões. É como se fosse, a mama densa é como se fosse um tecido branco na mamografia, e o câncer de mama, a imensa maioria deles se apresenta como uma mancha branca na mamografia. Então, não existe um contraste. É uma mancha branca num tecido branco, a gente não enxerga. Mas o câncer de mama na ecografia, ele, na imensa maioria das vezes, ele é preto, ele é escuro. Então, é muito mais fácil da gente identificar esse contraste, uma mancha branca num tecido preto, muito mais fácil de identificar. Excelentes informações. Mas eu queria fazer uma pergunta. Sim, fica à vontade. Quem define normalmente,
recomenda que a gente faça os exames são os ginecologistas, que são os que fazem o acompanhamento da saúde da mulher. E se ele recomendar mamografia, quer dizer, eu posso conversar com ele a respeito dos outros tipos de exames para fazer a ecografia, de repente, ao invés da mamografia ou em complementação. Quer dizer, dá para a gente conversar com o médico a respeito disso, porque eles normalmente mandam fazer mamografia, né? Sabe que a imensa maioria dos médicos manda fazer atualmente mamografia e ecografia mamária, tá? Isso já tá virando, assim, um pacote. Então, assim, eles preferem já pecar pelo excesso, porque já como a ecografia é um exame indolente, é um exame que não vai à radiação, é um exame que o paciente suporta bem, e é um exame que o paciente se sente super bem assistido. Quando a gente está realizando a mamografia, muitos pacientes me perguntam, por que eu não posso fazer só a ecografia mamária ao invés de fazer a mamografia, que é um exame doloroso? Esse exame me parece ser muito mais preciso, porque a gente fica ali 15 minutos passando o equipamento e olha, e aperta, e vira para o paciente para um lado e para o outro. E a mamografia é uma questão de segundos, que tu aperta, descomprime e vê, né? Mas a mamografia, ela é o único método de imagem que comprovadamente reduz a mortalidade do câncer de mama, em torno de 30% a 40%. Os outros métodos não têm esse papel, ainda não tem esse impacto na mortalidade da redução do câncer de mama. Então, eles são métodos adicionais que complementam a mamografia. Eu costumo dizer assim, que a mamografia, ela é como se fosse um mapa, que a gente olha a mama, quando a gente vai fazer uma ecografia, é como se eu tivesse um mapa que eu estou procurando alguma coisa que eu já vi naquele mapa que tem alguma alteração. Então, fazer uma mamografia, uma ecografia às cegas, sem uma mamografia, é como se eu fosse procurar um tesouro sem um mapa, entendeu? Então, eu posso deixar de enxergar alguma coisa porque eu não tenho aquela imagem. E posso deixar de dar a importância necessária, sabe? Então, isso é muito importante para que vocês saibam, para que a gente não comece de trás para frente. Não comece fazendo uma ecografia para depois fazer a mamografia. Muitas vezes acontece isso. E aí depois o paciente tem que voltar e fazer uma nova ecografia. Então, em vez de fazer 2 exames, acaba tendo que fazer 3 exames, às vezes 4 exames. Tem pacientes atualmente que não querem fazer nem mamografia nem eco, querem fazer ressonância porque ouviram falar que a ressonância é o melhor método. Realmente, isoladamente, ele é o melhor método de detecção do câncer de mama. Mas, se eu não tenho uma mamografia, uma ecografia de base, ele não é um exame bem feito, porque tem alguns casos de câncer ainda que se apresentam muito melhor na mamografia. Então, se eu começo fazendo a ressonância, depois eu vou ter que dizer que é um achado inconclusivo e mandar fazer uma nova mamografia, uma nova ecografia, e aí vai ficar como se fosse um trabalho mal feito, sabe? Então, a gente sempre, quando o paciente chega para realizar o exame que não é na ordem adequada, eu sempre, antes de começar o exame, eu instruo o paciente, olha, a gente não está fazendo bem adequadamente, ou tem médicos, inclusive, que se negam a realizar o exame. Não é o meu caso, eu tento sempre conversar e convencer o paciente de o que é melhor para ele, né? Porque a gente também não realizar um exame, a gente também está dando uma desassistência, né? Não tá deixando uma oportunidade de fazer um diagnóstico. Então, isso também é delicado, esse assunto. Pois é, porque alguns lugares onde eu faço, eles sempre perguntam, o teu médico solicitou quais exames? Quando eu digo, eu preciso marcar uma mamografia, mas é só mamografia que ele recomendou ou ele recomendou mais algum exame? Então, aí tu diz, e elas normalmente fazem isso, marcam a mamografia primeiro e a ecografia depois, né? Sim, essa é a ordem certa. Perfeito. Que eu ia... uma outra situação, a gente faz e quando faz, na verdade, o exame deve ser marcado em tempo suficiente para dar tempo de ser laudado, porque a mamografia a gente já sai com o laudo na hora, né? Não. Em geral, não. Não, a gente trabalha de 2 formas. Na verdade, assim, no Brasil, o que acaba acontecendo? A gente tem sempre médicas no setor, né, que estão ali para realizar a ecografia mamária. Mas, simultaneamente, também está sendo realizado por um técnico de radiologia a mamografia, que às vezes é vista pelo médico que está ali no setor no mesmo momento, ou eventualmente depois que o paciente vai embora, que a gente olha esse exame, que eu acredito que a maioria dos serviços são assim. Então, se a técnica realiza o exame, adquire as imagens e vê alguma alteração, a imensa maioria das vezes ela já nos fala, doutora, essa paciente tem alguma alteração aqui, pode dar uma olhadinha, aí eu já olho, e se necessário, algumas vezes a gente já realiza essa imagem adicional, que isso é importante também falar, que o exame basicamente consta de 4 imagens, 2 de cada mama, mas
muitas vezes a gente tem que acabar realizando outras imagens para tirar alguma dúvida de alguma área que nos parece que pode ser alguma alteração, mas nem sempre é, né? Então, para isso que existem essas incidências, essas fotos adicionais. E também com o uso agora amplo do silicone, né? Silicone. Eu ia perguntar agora isso, o quanto o silicone mascara ou dificulta esses exames? Isso, assim, a gente utiliza uma técnica chamada manobra de Eklund, que é uma manobra que a gente puxa a frente da mama e empurra o silicone para trás, tentando expor o tecido que está na frente do silicone. Então, se o silicone ele é colocado adequadamente, não é para ter nada de células de glândulas mamárias atrás dele, tá? Então, isso é importante saber que, em geral, câncer de mama atrás do silicone, se ele é bem colocado, é impossível praticamente de ter, tá? Mas o que acontece? Dependendo do tamanho do silicone, do grau de contratura capsular que essa paciente tem, se esse silicone é colocado atrás do músculo ou atrás da glândula, é mais fácil ou mais difícil da gente fazer essa puxadinha, tá? Que as pacientes em geral não se queixam, tá? Impressionante, as pacientes que têm silicone se queixam menos, em geral, pelo menos na minha prática, do que as pacientes que não têm silicone para realizar a mamografia. Então, a mamografia, ela limita, se a gente não realiza essa manobra, a gente perde em torno de 40% do tecido mamário, não é visualizado, porque a gente não enxerga, porque o silicone é um tecido muito denso, ele é uma estrutura que quando o tecido mamário está sobreposto, está em cima do silicone, se a gente não consegue dissociar essas imagens, a gente não enxerga, realmente não enxerga. Então, esse é um problema, dependendo da localização. Se a localização de uma lesão, de um câncer, for muito grudado na pele, muito para cima, uma região que a gente não consegue puxar muito bem, é mais difícil de visualizar. E mais difícil ainda de fazer uma biópsia. Isso sim é o que nos atrapalha mais. Porque além da gente realizar a biópsia adequadamente, a gente tem o risco ainda de furar o silicone. Claro, porque aquele micro, eu já fiz uma, e realmente tu tira um micro pedacinhos, né, para investigação. Uhum. E olha, vejam só, olha, essa informação, isso é uma informação preciosa. E uma coisa que eu queria falar, porque isso já aconteceu, né, isso aconteceu uma vez comigo, que eu fiz os exames, eles ficariam prontos dali uma semana, 10 dias, não recordo, e eu tinha uma viagem agendada, e eu fui bem tranquila para minha viagem, e só fui buscar os exames depois, que era uma viagem relativamente 20 dias, né? Então, só depois do meu retorno é que eu fui atrás dos exames e aí marcar um horário com o meu médico para mostrar os exames. Então, qual é o problema de se demorar a buscar o laudo? Porque isso já acontece, fizeram, daqui a pouco tem que ir lá buscar, demora, ou muitas vezes nem abrem para ler e demoram mais para marcar o atendimento, quer dizer, a consulta com o seu médico. Então, assim, o quanto isso pode atrapalhar e que riscos tem isso? Porque eu fiz isso. Eu fiz o exame e depois fui viajar, na volta fui buscar. E também não foi assim logo em seguida, foi na semana seguinte, fui lá buscar, marcar com o meu médico. Então, tu vê que isso deu deu 40, quase 60 dias entre a realização do exame e eu efetivamente apresentar para o meu médico. Então, esse meu comportamento que aconteceu numa situação, o quanto isso é arriscado, o quanto isso pode comprometer um diagnóstico? Na verdade, assim, o câncer de mama é uma doença muito heterogênea. Existem vários tipos de câncer de mama. Uns são mais agressivos, uns demoram anos para crescer, outros crescem em semanas. Então, isso depende de cada tipo de lesão, né? O que a gente tenta realizar na nossa prática? No momento que a gente está fazendo esse exame, já conversar com a paciente se existe alguma lesão suspeita, né? E claro que tudo isso a gente tem que fazer o exame e sentir, assim, como é que usar a parte assim, psicológica, né, para ver o quanto a paciente também quer saber de informação,
porque a gente também não pode sair dando muita informação se o paciente nem sequer tem. Já me aconteceu de realizar o exame e o paciente deitar na maca e dizer assim, ó, se eu tiver alguma coisa, tu não me diz, porque eu não quero saber. Então, tem pacientes que têm esse comportamento. Então, a gente também não pode passar por cima da vontade do paciente, né? Sim. Mas, se a paciente tem alguma lesão suspeita, a gente já comenta que existe alguma alteração no exame e que ela tem que procurar ajuda. Claro que dependendo do grau, né, de suspeição, a gente pode, eventualmente, muitas vezes eu, inclusive, já saio dali tentando já marcar uma biópsia, se é necessário, pergunto se ela quer ajuda, se ela aceita ajuda, a gente às vezes marca, ou eventualmente faz até no mesmo dia, mas isso é raro a gente conseguir, assim, realizar devido à nossa demanda, que é muito grande. Sim. Então, o que a gente tenta sempre é, já no momento que fez o diagnóstico, no momento que a gente está ali com a paciente, já informá-la que tem alguma alteração, e que ela tem, pelo menos em um mês, procurar a ajuda, né? Isso é o que a gente costuma dizer quando a gente vê uma lesão moderadamente suspeita, né? Mas se é uma lesão mais suspeita, palpável, que a paciente tem algum sangramento, então aí a gente tenta agilizar, assim, para, de repente, em uma semana mesmo, já conseguir ajudar ela até conseguir alguma consulta, procurar um oncologista, um mastologista, porque a gente estando dentro ali da Santa Casa, na verdade, o lugar onde eu executo os exames não é no Santa Rita, é no Hospital Dom Vicente Scherer, no subsolo. É verdade, é verdade, é verdade. Então, ali, antigamente era no Santa Rita, e com as reformas a gente foi transferido para o Dom Vicente Scherer. Então, ali a gente já tenta fazer tudo que a gente pode para dar uma assistência para a paciente, acalmá-la, né, e tentar fazer com que esse tratamento comece o mais breve possível, sempre tentando dar um afeto, né, para não causar mais medo e mais ansiedade, porque isso também, especialmente os pacientes que já tiveram câncer de mama, elas chegam com muito medo, morrendo de medo de ter de novo a recidiva, né, então não é fácil. Essas pacientes, em geral, são as que têm mais medo, né, do exame. Sim, né, porque já aconteceu. É a prova, né, é a prova de tu ter que, de novo, né, a ansiedade disso. Que eu ia falar? A respeito disso, de começar a fazer, existe algo, por exemplo, de repente existe, não sei, no exame existe, quando vocês fazem o laudo, vocês podem, de repente, dizer que existe um suspeito, pode ser um cisto, pode ser algo que necessite investigar e acompanhar em razão disso. Por isso que é importante, isso quer dizer, a importância de a gente ter e guardar e levar os exames anteriores, né? Isso é muito importante. Uma coisa que foi importante tu falar agora, que eu me lembrei, que isso que tu tinha me falado, que tu foi viajar e voltou, e 60 dias depois, em média, acabou pegando o teu resultado. Atualmente, com as técnicas, assim, digitais e tudo... Deu, agora voltamos. É que tinha congelado aqui no Instagram. Agora voltamos no Instagram. Com toda essa nova tecnologia de laudos, é possível, hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, se tu tem um link, tu conseguir acessar o teu resultado, tá? Através da internet. Então, muitos exames a gente consegue, inclusive, acessar as imagens. A gente tem essa ferramenta. Então, isso também facilitou muito a comunicação entre os médicos, os mastologistas, o gineco, o radiologista, e até para o próprio paciente ter as suas imagens arquivadas numa nuvem. Então, isso deixou mais dinâmico, né, e mais fácil da gente manusear essas imagens. Então, isso é importante. A gente sempre diz, a partir daqui a 2, 3 dias tá disponível no sistema, mas quando é possível, a gente dá até na hora o laudo, especialmente para essas pacientes que têm lesão suspeita. Voltando à tua pergunta em relação a esse grau de suspeição, quando a gente realiza um laudo de mamografia ou ecografia e de ressonância também, no final do laudo, existe uma classificação, se chama classificação BIRADS. Essa classificação ela é dividida em categorias numéricas, de 0 a 6. Então, dependendo do número que tem ali no final do laudo, a chance de ter alguma lesão suspeita é maior ou menor. Então, essa classificação, ou quando é o número 0, significa que a gente ainda não conseguiu concluir os achados, que é necessário algum outro tipo de exame. Em relação ao número 1 e 2, são achados, respectivamente, normais ou benignos. Número 3, achados suspeitos. Desculpe, achados provavelmente benignos. O número 4, achados suspeitos. E o número 5, achados altamente sugestivos de malignidade. E o número 6 é um exame que a gente já tem um diagnóstico de biópsia
e que só está controlando através de uma quimioterapia, que está, antes de fazer cirurgia, está fazendo a quimioterapia para ver o quanto o tumor vai reduzir. Então é importante sempre olhar no final do laudo, se é para olhar alguma coisa no laudo, olhar um número bem de baixo. Se tiver escrito 4 ou 5, tem que procurar um médico, porque precisa fazer uma biópsia. Os demais é um controle. A diferença do número 1 e 2 para o 3 é que o 3 precisa repetir em 6 meses o primeiro exame, do que ao invés de 1 ano. E o 0 significa que ainda não foi conclusivo. Então, é necessário fazer outros exames. Pode ser que tenha alguma alteração suspeita ainda, mas que é necessário mais algum outro exame para a gente concluir a nossa impressão diagnóstica. Nossa, perfeito, perfeito. Olha só quanta informação, gente. Deixa eu só ver que tem um monte de gente na sala. Está todo mundo aqui acompanhando. Não tem pergunta nenhuma aqui no Instagram. No Facebook, o Maurício Machado, lá do Hermenegildo de Santa Vitória, que é um seguidor lá da Zona Sul. A Wanda Mari Jimenez, querida, de Frederico Westphalen, pessoal aqui que nos acompanha muito. Então, assim, mas nós não temos perguntas, estamos agora só que o pessoal que se manifestou. O que mais seria importante compartilhar? Porque agora já não me ocorre mais nenhuma pergunta, assim, acho que tu conseguiste contemplar todas as curiosidades que eu podia imaginar. E eu não sei se tem mais alguma coisa que tu entendas que é muito importante a gente passar para quem está nos assistindo nesse momento. Eu acho que é importante, assim, a gente também trazer os exames anteriores, que nem tu falaste, sabe? Para nós, a mamografia, usando uma comparação, assim, é como se fosse um jogo de 7 erros, tá? Então, a gente olha o exame anterior e olha o exame atual, e baseado nessa comparação, muitas vezes a gente consegue detectar uma lesão que, se a gente não tivesse o exame anterior, a gente não poderia fazer esse diagnóstico. Atualmente, pode... Vou ter que te interromper, porque estão dizendo que no Instagram travou. Pessoal, vocês estão conseguindo nos ouvir? Eu enxergo a mim e a doutora Ana Carolina tranquilamente. Faça um joinha se o sinal está chegando bem para vocês aqui no Instagram. Que a Aura Maria está dizendo que travou. Eu travei. A doutora Ana Carolina. Alguém? Fernando... Sem som, ele falou. Peraí. Já está ok. O Carlos disse que já está ok. Tá bem. Beleza. Tá. Então, desculpa que eu te interrompi, mas a respeito da importância de ter os exames. De trazer os exames para a gente comparar, isso é muito importante, porque, assim, atualmente, com as técnicas essas que eu... Só um pouquinho. Eu é que estou sem som? É isso? Ou nós duas estamos sem som? Ele disse que é tu. Então, deixa eu ver se eu consigo trocar de rede para ver... Tá, eu vou trocar de rede aqui, vou entrar no meu 4G para ver se melhora. Peraí. Como é que eu faço isso sem derrubar? Eu aprendi a fazer isso. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Vou ver se ao menos chega a mensagem. Trocar de rede. Peraí. Só no Instagram, ele falou. No Instagram. Aguardo. Vou sair do Wi-Fi. Vamos lá, as pessoas não indo embora da sala, né? Quer que eu continue explicando, já que eles estão me ouvindo? Tu podia, exatamente. Continua explicando. Tá. A mim que eles não falam, eles não precisam me ouvir. Porque o que importa é tu falar, e eu vou fazer a troca. Tá. Certo, então, assim... em relação à comparação dos exames, é importante, então, trazer o exame anterior. Atualmente, a gente tem capacidade de armazenar todas as imagens dentro de computadores gigantes. Se for realizado sempre no mesmo lugar, né, a gente vai ter sempre a imagem, para ter sempre a imagem armazenada. Nem sempre é fácil de acessar, às vezes pode dar algum problema no computador no dia e a gente não conseguir acessar aquela imagem que está armazenada, porém, a gente não conseguiu acessá-la por algum problema de informática. Então, eu sugiro que sempre os pacientes tragam o último exame, pelo menos, e se tem algum histórico de ter realizado uma biópsia ou alguma cirurgia, trazer também o diagnóstico anatomopatológico para que a gente tenha o mais completo possível o histórico da paciente, para que seja mais completo ainda o laudo. Uma outra coisa importante também é realizar exames
em lugares assim que tenham equipamentos bons e médicos com treinamento adequado, porque para a gente ser um médico radiologista, a gente faz a residência de radiologia e se dedica, né, a fazer os exames de imagem, especialmente da mama, que é a área que eu acabei optando. Então, a gente, trabalhando em grandes centros, que nem na Santa Casa, num hospital grande, a gente tem essa oportunidade de trabalhar só numa área, né? Então, a gente acaba indo mais a fundo nessa área. Então, isso é importante também, ter um centro de referência, ter um lugar, assim, que muitas vezes no interior, ou muitos médicos acabam fazendo todos os exames, não que eles não tenham o treinamento, eles têm aquele treinamento, mas acabam tendo que laudar exames de todas as áreas, né? Então, isso acaba que não tem como a gente se aprofundar em tudo, né? Mas a gente ali tem equipamentos também que são excelentes. Agora a gente está com 2 equipamentos de mamografia digital e tem 3 aparelhos de ressonância, tá? Tem mais um outro aparelho que é de campo aberto, né? Isso é importante também falar, que a ressonância de mama sempre tem que ser realizada em aparelho de campo fechado, que é um aparelho de 1,5 Tesla, é aquele que é o aparelho mais fechado. O paciente tem que ficar durante mais ou menos 20 minutos em decúbito ventral, de bruços, com os braços elevados. É uma posição, assim, um pouco judiada, sabe? Sai dali com dor no pescoço, com dor nos ombros. Então, é importante também, por isso que a gente não pode sair fazendo a ressonância mamária sem critérios. É um exame que detecta muitas alterações e, às vezes, essas alterações não são realmente uma lesão que a gente precisa se preocupar. Então, por isso que a gente não pode sair fazendo a ressonância em todos os pacientes, porque o sistema de saúde não comporta, não tem equipamentos para todos, não tem como pagar esses exames, todos os planos de saúde, porque é um exame que muitas vezes custa em torno de R$1.000 particular. O SUS até paga, o SUS contempla esse exame, mas também não tem como a gente fazer em toda a população, né? Então, o problema é quando aparece um achado que aparece só na ressonância, não aparece nos outros métodos, porque para a gente fazer uma biópsia de uma lesão por ressonância é muito mais caro. Então, nenhum convênio paga. Então, por isso é importante a gente saber bem quando for solicitar o exame, saber bem quando vai... Porque, às vezes, a gente tem um resultado na mão que a gente não sabe nem o que fazer com aquele resultado. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de solicitar um exame, para ver se tem uma indicação adequada. Perfeito. Pessoal aqui, ó, do Facebook... 1000 elogios, doutora Ana Carolina, a Xanda Barcelos, o Valmor Tavares, a Cléris, a Nilda Maia, a Wanda já tinha falado, o pessoal aqui agradecendo e parabenizando. Deixa eu ver aqui se estou... isso aqui tudo acho que já falamos, do desconforto, da idade de começar, da biópsia, etc. e tal. Acho que nós abordamos, assim, daquilo que me ocorreu explorar o seu conhecimento, eu acho que eu fiz as perguntas. Ele está dizendo que tu está sem áudio, Carlos. No Instagram eu continuo sem áudio, né? Bom. Eu vou tirar o fone aqui e ver se o pessoal me ouve. Sem fone, vocês estão me ouvindo? Só deixa eu ver. O Carlos me disse se vocês estão me ouvindo sem fone. Joinha aí. Continua. Faz um joinha se eu continuo sem áudio, né? O problema não é o fone. Joinha que estão me ouvindo, é isso? Então tá me dando joinha porque vocês me ouviram. Então tá, o problema é o fone. Então acho que agora deu, né? Vamos ver. Não Ele disse que não ouve. E a Aura Maria, como é que a Aura me deu um joinha? A Aura tá me ouvindo. Será, gente? Deixa eu botar aqui, se é um problema de som. Tu consegue me ouvir? Eu consigo. Peraí. Vocês continuam sem conseguir me ouvir? No Instagram eu não ouço mesmo. Tu não ouve? É que tu tá me ouvindo pelo Facebook, né? Bom, então tá. Mas acho que ouviram... Eles conseguiram te ouvir, que era o mais importante aqui. Quem precisava ser ouvida era tu. Então, o pessoal do Instagram tenta adivinhar o que eu estou falando. Eu posso, a próxima, eu faço a pergunta e eu mesmo respondo. Eu dizer, faz uma pergunta e te responde. Finalizando, eu poderia falar um pouquinho rapidamente sobre biópsia, né? Que é um procedimento bem simples.
a maioria das biópsias que nós executamos não requer nem sutura, não precisa dar pontos, o paciente pode sair dirigindo, é um procedimento bem tranquilo. Claro que não pode fazer exercício físico no mesmo dia, nem no dia depois, né? Carregar muito peso, mas tem procedimentos que é possível fazer até mesmo sem anestesia. Então, é um procedimento bem tranquilo, bem simples também. Já fui submetida a uma biópsia, mal e mal a gente sente a agulha, é bem tranquilo. O procedimento mais complexo, assim, que é mais demorado, como eu falei antes, é a ressonância magnética. E um outro exame que na verdade se faz é uma mamotomia, que é uma biópsia com uma agulha mais grossa, que esse sim é um pouquinho mais chatinho, pode demorar até 1 hora para realizar, quando é guiado por mamografia. Então, são inúmeros tipos de métodos. A gente costuma também, quando realiza uma biópsia, quando realiza um exame que já detecta uma lesão suspeita, já costuma até explicar, assim, brevemente, como é que é o exame, como é que vai ser a biópsia, para o paciente já se tranquilizar. E muitas pacientes perguntam também, eu procurei no Google e vi ali como é que era a biópsia, me apavorei, eu não posso nem olhar a agulha. Então, isso também, eu acho que, claro que o Google nos ensina muita coisa, mas, às vezes, mais assusta, né? Então, é importante falar com o médico que solicitou, pedir explicação, ou ir lá mesmo conversar com a gente, né? Para que a gente mostre, tem pacientes que olhando, gostam até de ficar olhando o procedimento durante, né, para ver, acompanhar. É um procedimento, em geral, muito tranquilo e que a gente faz diariamente. São inúmeros os casos, muito mais que vocês imaginam. Não tem dia que a gente trabalhe que a gente não detecte um nódulo, a imensa maioria dos nódulos são benignos, Seria possível, vocês devem ter estatística, assim, do número de exames, o percentual é muito pequeno, de lesão suspeita é muito pequeno. A imensa maioria dos nossos casos são benignos, graças a Deus. Claro que agora, uma coisa também que a gente não falou foi em relação à época agora do Covid, né, que as pacientes nos perguntaram, eu vou ou não vou fazer exame? Então, assim, seria importante a gente relembrar que tem pessoas que a gente continua trabalhando, a gente não fechou o nosso serviço, porque tem pacientes que precisam, ela tem lesões palpáveis, ou sai sangue pelo mamilo, ou já estavam com um diagnóstico e precisam ir para uma cirurgia, e para isso precisam realizar uma localização pré-cirúrgica. A gente coloca um fiozinho dentro da lesão para o médico, na hora da cirurgia, conseguir retirar. Então, essas pacientes precisaram ser acompanhadas e não podem ser abandonadas. Então, agora, o que a gente tem que tá retomando o nosso trabalho, a gente está com uma campanha no Outubro Rosa, lá na Santa Casa, de realizar exames nos sábados pela manhã e à noite também, todos os dias da semana. Então, isso também ficou mais fácil de não acumular tantos pacientes na recepção, né, e a gente dá uma assistência, aumentou em torno de 300 exames por mês com essa campanha. Então, pode nos procurar, que a gente tem uma marcação presencial ou mesmo uma marcação pelo número geral da Santa Casa. Então, é importante lembrar que, assim, a gente não deve demorar mais do que 18 meses para realizar a nossa revisão, né? Em geral, é 1 ano, mas com a pandemia, muitas acabaram atrasando, então tem que pesar também os prós e os contras, ver se a paciente, em relação ao Covid, tem muito risco, né, de desenvolver a parte mais grave do Covid, eventualmente, mas tem que colocar na balança para ver até que ponto vale correr o risco, entre aspas, embora a gente tenha todos os cuidados, tem que higienizar a sala, a gente está utilizando máscaras o tempo inteiro, luva, avental especial, então é todo um cuidado que isso também faz com que o exame, às vezes, demore um pouco mais, sabe, para passar um paciente não é mais aquela mesma agilidade, né, que tinha, porque tem que higienizar toda a sala, todo o equipamento, coisas que a gente higienizava, mas não era assim tão obsessivo, né, e trocar todo o material onde o paciente se encostou, onde a gente se encosta, então isso acabou mudando um pouco da nossa dinâmica. Claro que diminuiu muito durante ali os primeiros meses da pandemia, mas agora a gente já está retomando e estamos lá para receber vocês, o que precisar. Estamos sempre às ordens. Nós somos um grupo atualmente de 5 médicas especialistas na área e realizamos todos esses exames que eu já citei previamente. Doutora Ana Carolina, muito obrigada pelas informações. O pessoal do Insta segue não me ouvindo, né?
Eu acho que o pessoal segue não me ouvindo aqui. Eu vou escrever, na verdade, no Instagram, eu vou me despedir e agradecer a tua presença com mensagem de texto. Certo. Aqui. Certo, a Fernanda está finalizando agora e agradecendo, porque ela não pôde ser ouvida, embora tenha me dado essa oportunidade de vir aqui hoje conversar com vocês e dividir um pouco do meu conhecimento. Espero que eu tenha... Foi tenha assim, ajudado. Enriquecedor. Essa conversa foi enriquecedora. Para mim, e tenho certeza que para todo mundo que nos acompanhou aqui. E muito obrigada, porque, pessoal, hoje a doutora Ana Carolina é um feriado e ela está no seu dia de folga, disponibilizando esse tempo para conversar conosco e compartilhar esse monte de informações. Então, assim, muito obrigada por essa generosidade de fazer essa live conosco hoje. Imagina, de nada, sempre às ordens. Qualquer coisa que precisar, estamos aí, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada. De nada. Muito obrigada. Um beijo. Só vou encerrar aqui agora, peraí.